Queridos, nós vamos fazer uma inversão na nossa liturgia e pregar. Salmo 100, Salmo de número 100. E aí a gente vai remir o tempo. A gente vem de 12 cultos, então 13, né? 13. Estamos no 14º culto. Eu gostaria de em atenção a todos nós, toda igreja, todos nós somos servos, mas, sobretudo, pensando na grande responsabilidade que muitos irmãos estão assumindo hoje, diante de Deus, no que se refere à liderança. Pensar neste tema, serviço ao Senhor. O que é ser servo de Deus? O que é de fato ser um servo do Senhor? Salmos de número 100. Eu vou ler o salmo todo, mas na realidade o foco está no versículo 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Versículo 2 nos diz assim: servi ao Senhor com alegria. Vamos dizer juntos 3 vezes? 1, 2, 3. Servi ao Senhor com alegria. Mais uma vez. Servi ao Senhor com alegria. A última vez você vai dizer para essa pessoa linda que está aí do seu lado: 1, 2, 3. Servi ao Senhor com alegria. Quantos podem glorificar o Senhor essa noite? Senta bendizendo ao nome do Senhor. Quero também registrar a presença do pastor Alex Santana, está ali, nosso amigo, nosso companheiro, servo de Deus, né? Esteve conosco aqui num dos 12 dias, né? Não me lembro qual foi. Primeiro, segundo, terceiro, por ali, né? Está retornando. Deus abençoe, pastor Alex, nosso querido irmão e amigo. Querido, esta é a grande pergunta. O que de fato significa servir a Deus? Em todas as escrituras nós temos diversos textos bíblicos que nos incita a esta percepção e a esta realidade de que somos chamados para servir ao Senhor. Na verdade, essa frase, servir ao Senhor, ela é utilizada com bastante frequência nas nossas igrejas e por nós mesmos. E sem dúvida alguma, esta é uma questão crucial na vida cristã.
o serviço ao Senhor. Mas aí surge uma pergunta: qual é a forma correta de servir a Deus? Há uma forma correta, há um entendimento correto, há uma maneira correta de servir a Deus e honrar a Deus. Servir a Deus engloba também servir as pessoas. Qual é a forma correta de servir a Deus, honrando-o e também servindo as pessoas? Nós estamos falando de uma questão crucial. Nós estamos falando de um cristianismo real. Servir a Deus não é um cristianismo teórico. Servir a Deus não é um cristianismo fictício. Servir a Deus é o cristianismo real, relevante, útil para Deus e para o seu reino. E quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que em todas as Escrituras nós temos inúmeros exemplos de como devemos servir ao Senhor. Se eu destacar apenas um versículo do Antigo Testamento, dentre centenas, eu destacaria as palavras de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, quando Josué disse: independente da decisão de vocês, a minha decisão e da minha casa já está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu tomar um versículo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve aos recém-convertidos da igreja em Tessalônica, os orientando que a conversão é isso, é deixar os ídolos, converterem-se ao Senhor, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Várias vezes nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nos chamando de servos. E a palavra servo ali é literalmente a palavra escravo, servo de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 1, por exemplo, ponha lá, por gentileza. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, o seu ministério apostólico vinha depois da sua chamada para ser servo. Eu posso ser apóstolo, eu posso ser bispo, eu posso ser presbítero, eu posso ser diácono, eu posso ser cantor, eu posso ser professor de escola dominical, eu posso ser líder de ministério, eu posso ser coordenador de ministério, eu posso ser bacharel, mestrado, DD, DTT, DTFON, eu posso ser o que for, mas antes de qualquer coisa eu preciso ser servo. Nenhuma condição que tenhamos é priorística a condição de servo. O apóstolo Pedro também, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 16, põe na tela lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 16, olha o que o apóstolo Pedro nos diz: como livres, versículo 15, põe o anterior, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca
a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, ou seja, não usando a liberdade para o mal, não usando a liberdade para esconder atitudes más, não, mas a liberdade que temos tem aquela finalidade ali final do versículo, como servos de Deus, ou seja, somos livres em Cristo para nos tornarmos servos de Cristo. Então a liberdade não é um pressuposto para obras mais, e nem para fazermos o que queremos, mas a liberdade é uma condição, é uma bênção, e nós vamos falar sobre isso aqui, oferecida por Deus a nós, para que nós possamos usá-la para sermos servos de Cristo. E é inconfundível, quando olhamos as Escrituras, a maneira correta, a maneira bíblica de entendermos essa nossa posição de servos, de escravos de Cristo. Alguns alertas sobre este tema. Viva e verdadeira o que está envolvido em servir a Deus. O que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu terei esta compreensão do que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Vamos começar então elencando o que não é servir a Deus. Em primeiro lugar, servir ao Senhor não significa trabalhar para receber um salário. Você pode repetir isso comigo essa noite? Diga comigo, servir ao Senhor não significa trabalhar para receber um salário. Se começarmos a servir a Deus como se pudéssemos ganhar dele um salário, de fato nós não entendemos nada sobre a nossa posição de servos. Porque embora o Senhor nos promete uma recompensa, mas recompensa não é salário. Salário é algo que um senhor deve ao seu empregado. Nós servimos ao Senhor e Ele não nos deve nada. A recompensa que Ele nos dá não é um salário. A recompensa que Ele nos dá única e exclusivamente por sua graça e misericórdia. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Olha o que Jesus disse: já não vos chamarei servos. Vamos ler o 14 e o 15, melhor. Vós sereis meus, se fizerdes o que eu vos... Há uma coisa interessante, deixa lá no 14. Interessante. Ele nos chama de amigos. Sim ou não? Mas exige que nós o obedeçamos. Amigo tem que obedecer? No relacionamento horizontal, nem sempre. Mas no relacionamento vertical, eu sou um amigo. Mas a minha condição de amigo não anula a minha condição de servo. Eu e você somos tão amigos quanto servos. Somos tão servos quanto amigos.
Vós sereis meus amigos. Quando? Quando fizerdes o que eu vos mando. Agora olha o que ele diz no versículo 15. Olha que privilégio de ser servo amigo e amigo servo. Eu sou servo amigo e amigo servo. E nós vamos ler juntos o versículo 15. E se isso é verdade na sua vida, e se é isso que você quer, ao final você vai glorificar o nome do Senhor. 1, 2, 3. Já eu e você somos servos amigos e amigos servos. Nós somos amigos de Deus porque Ele não esconde segredo nenhum de nós. Ele nos revela os seus mistérios, Ele nos revela a sua vontade, Ele nos revela os seus propósitos para que sejamos servos. Nesses 2 versículos nós vemos o que significa no olhar de Jesus a nossa posição de amigo-servo e de servo-amigo. O que é o amigo de Cristo? É todo aquele que tem acesso aos segredos de Deus e lhe obedece. Então, o que não é servir a Deus, em primeiro lugar? Servir a Deus não é servi-lo buscando receber um salário. Embora ele tenha recompensas para mim e para você, e ele promete que vai nos recompensar, ele não faz isso porque nos deve. Ele faz isso por graça e por misericórdia. Segundo lugar, servir ao Senhor. E agora, isso precisa ser assim muito claro para a gente. Servir ao Senhor não significa que Ele precise de nosso serviço. Atenção, obreiro. Atenção, líder. Tem um grande evangelista que teve programa em 150 países de televisão, que tinha crente que saiu da igreja porque dizia que ele era doutrinado por ele. E eu posso até dizer o nome dele porque isso ele conta. Ele conta isso. Jimmy Swaggart. Eu estava na primeira cruzada do Jimmy Swaggart no Brasil, 3 dias. Na sexta-feira, chovendo terrivelmente, o Maracanã lotou. No sábado e no domingo tiveram que fechar os portões porque não cabia mais ninguém. E na época o Maracanã cabia 250 mil pessoas. Um dia ele foi fazer uma cruzada aqui no estádio La Bombonera, na Argentina. No sábado, o culto começaria 18 horas. 3 horas da tarde tiveram que fechar o portão porque não cabia mais ninguém. Quando ele pisou no estádio, o estádio lotado, e a multidão começou a ovacioná-lo, gritar o nome dele. Ele disse que ele caiu naquele dia, porque ele levantou a cabeça para o céu e disse essas palavras: Deus, verdadeiramente você precisa de mim. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Servir a Deus não significa que Ele precise de nosso serviço. Atos capítulo 17, versículo 25. Põe na tela aí. Versículo 24.
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus está aqui, irmãos? Vou perguntar, Deus está aqui? Deus está aqui? Mas está aqui porque nós estamos aqui. A hora que o último crente sair daqui, Deus não estará aqui. Os anjos dele estarão guardando esse lugar, mas ele não estará aqui. Ele não está aqui por causa do prédio. Ele não está aqui por causa da estrutura. Ele está aqui porque tem gente aqui com o coração aberto para adorar o seu nome. Por isso que ele está aqui. É por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. 25. Nem tão pouco. O que está escrito ali? Como é que você fala de você? Deus, você precisa de mim. Nem tão pouco é servido por mão de homens, como que se necessitasse de alguma coisa. É por isso que eu tinha um professor na faculdade, ateu, um cabeçudo da filosofia, chamado Sklar. E ele sabia que eu era pastor. E ele dizia assim: pastor, a única dúvida que eu tenho sobre a existência, eu sou ateu. Ele dizia assim: eu sou ateu, mas a única dúvida que eu tenho, se eu sou ateu ou não, é a palavra existir. Aí eu perguntei, mas por que a palavra existir te deixa em dúvida? Aí ele disse assim: porque a palavra existir é a junção de duas palavras, ec, duas palavras em latim, ec, que significa fora de, existir, que significa ser. Literalmente, a palavra existir significa alguém que é fora de. Ou seja, alguém que é sem necessitar que nada mais seja. Então, se essa palavra existir de fato existe, ela só pode ser atribuída a alguém que é Deus. Porque o homem precisa de mar, de água, terra, fogo, oxigênio para existir, no mínimo. Deus não. Deus existe. Porque antes que qualquer coisa pudesse ser, ele já era. Então, eu tenho dúvida se Deus realmente existe. Essa palavra só existe porque existe um ser que está acima de qualquer coisa. Então é por isso que o texto está dizendo aí: Deus, nem tão pouco, é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Vamos ler agora esse final aí do texto, e se isso é verdade, no final você vai glorificar o Senhor. 1, 2, 3. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, servir a Deus não significa que Deus precisa do nosso serviço. Não, Ele se serve de nós como instrumento da sua graça, mas Ele não depende de nós para fazer o que lhe apraz. Olha o Salmo 50. Salmo 50. É o próprio Deus dizendo, versículo 10:
Põe na tela lá. Porque meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre os milhares de montanhas. 11. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. 12. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Então, querido, sirva a Deus, sim, mas não sirva a Deus achando que você pode satisfazer a sua necessidade, porque Ele é o dono de tudo, Ele não precisa do meu suprimento, nós é que o invocamos e Ele responde às nossas orações. O versículo de número 15 nos diz isso, do mesmo capítulo 50. Invoca-me. Você toma posse dessa palavra essa noite? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Alai chocalabaceia. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Terceiro lugar, sirva a Deus, sabendo que Ele não tem necessidades. Antes, é Ele que supre as nossas necessidades. Deus não sofre de... Eu já ouvi um grande pregador que a gente vira a cambalhota quando ele prega, dizendo que Deus criou o homem porque estava carente. Você já ouviu, pastor João? Quando uma terça parte dos anjos caíram, Satanás caiu, né, e levou uma terça parte, Deus ficou carente de companhia. Alex. Aí Ele criou o homem para suprir as suas carências. Se eu existo, Ele é Deus. Se eu não existisse, Ele continuaria sendo Deus. Ele se basta a si mesmo. Céus, terra, os acima da terra, debaixo da terra, luminares, estrelas, lua, sol, tudo e todos se curvam diante da grandeza e majestade do Senhor. Então sirva a Deus, mas sirva sabendo que Ele não tem necessidades. Antes, é Ele que supre as nossas necessidades. Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que o próprio Jesus disse: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele nos salva, não somos nós que o salvamos. Ele atende às nossas necessidades, não somos nós quem atendemos às suas necessidades. Então, eu não posso servir a Deus como se Deus tivesse alguma necessidade ou alguma dificuldade de fazer alguma coisa, e então tivesse que me usar para fazer aquilo que Ele tem dificuldade de fazer. Ele é Senhor, Ele é soberano, e soberania significa: eu faço o que quero, com quem quero e como eu quero. Eu não estou sujeito ao meu, ao teu, ao nosso querer. Em quarto lugar, e isso é muito importante, servimos ao Senhor não para sermos salvos.
mas servimos ao Senhor porque já somos salvos. Há um problema muito grande no conceito de muitos crentes. Muita gente tem dificuldade de entender o verdadeiro serviço ao Senhor, porque ele se esforça para trabalhar para Deus como se a sua salvação dependesse disso. E algumas religiões que ensinam isso, ensinam a meritocracia na salvação. Não, eu não posso, eu tenho que ir, eu não posso faltar, eu tenho que fazer, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que distribuir folheto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque isso depende da minha salvação. Não. A nossa salvação foi nos outorgada pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Não há nada que nós pudéssemos fazer para sermos salvos. Aliás, nós fizemos tudo para não ser. E mesmo na nossa rebeldia, Ele resolveu nos salvar através do sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu não sirvo ao Senhor para ser salvo. Eu sirvo ao Senhor porque eu sou salvo. Todo aquele que é verdadeiramente salvo, ele tem dentro de si um desejo ardente de servir ao Senhor. Leia comigo Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aqui outra tradução diz que, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que o justifica, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que o autor da carta, o apóstolo Paulo, está querendo dizer, e ele está se referindo a Abraão: o salário para quem trabalha é dívida. Ou seja, eu trabalhei, então eu tenho que receber pelo meu trabalho. Mas só que na minha relação com Deus, não é um trabalho segundo os homens. Eu trabalho para Ele crendo naquele que me justifica. A minha fé é o que me motiva a trabalhar para Ele. E essa fé não é minha, essa fé eu recebi de Deus. Foi isso que o mesmo apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos por meio da... E isso não é é dom de... A fé que me habilita a trabalhar para o Senhor, ela não é minha, eu recebi de Deus. Logo, eu estou trabalhando, crendo que é Ele que vai me galardoar pelo meu trabalho. Então não há o que se dever, não há o que se esperar receber. Nós não trabalhamos para no final alcançar a salvação. Nós trabalhamos porque fomos salvos por Cristo Jesus. Ele sim
trabalhou por nós. Ele sim nos serviu. Ele sim fez o que humanamente nenhum homem podia fazer. Ele subiu ao madeiro, levando os meus e os teus pecados. E quando ele estava com uma coroa de espinho na cabeça, uma lança transpassada no seu lado, cravos nas mãos, cravos nos pés, quando pediu água lhe deram vinagre, e ele deu aquele grito: Tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquele véu que fazia separação entre nós e Deus foi rasgado, e nós hoje temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Só Ele podia fazer isso por mim e por você. Então, querido, a minha relação com Ele não é uma relação de serviço dentro de uma perspectiva humana. A minha relação com Ele é uma relação de serviço pela sua infinita graça e misericórdia. Então, nós vimos aqui 4 pensamentos equivocados no que se refere ao serviço ao Senhor. Vamos revê-los? Você pode repetir comigo? Diga comigo: servir ao Senhor não significa trabalhar para receber um salário. 2, servir ao Senhor não significa que Ele precise de nosso serviço. 3, sirva ao Senhor sabendo que Ele não tem necessidades. Antes, é Ele que supre as nossas necessidades. 4, servimos ao Senhor não para sermos salvos, mas servimos ao Senhor porque já somos salvos. Então nós vimos aqui 4 ideias errôneas sobre o serviço ao Senhor. Então surge uma segunda pergunta: qual então a forma certa de servir ao Senhor? Qual é o jeito certo de servi-lo? Quais são os pensamentos corretos que deve haver na minha mente sobre o serviço ao Senhor? Em primeiro lugar, 4 conselhos, também ou 5. Sirva ao Senhor para a glória dEle. Eu vou repetir: sirva ao Senhor para a glória dEle. Põe na tela aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler juntos? E no final, se isso é verdade, você vai glorificar ao nome do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais forte agora. Para quê? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Se você toca para a glória de Deus. Se você controla o som, controla para a glória de Deus. Se você está na porta, fique para a glória de Deus. Se você ensina para a glória de Deus. Se você prega para a glória de Deus. Se você põe água para o pregador, ponha para a glória de Deus. A glória, o louvor e a honra sempre é do Senhor.
Não sou eu, irmão. O culto foi bom, irmão? Mais ou menos. Por quê? Eu não tive oportunidade. Como é que está esse departamento, esse ministério? Tá bom, mas na minha mão estaria muito melhor. Não, nada é em nós, nada é por nós, tudo é por Ele, é para a glória dEle, é para o nome dEle, é para o louvor dEle, é para a honra dEle. É por isso que o apóstolo Paulo faz um lindo cântico. Eu vou ler com você, capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11. Olha o lindo cântico do apóstolo Paulo no versículo 33. Olha o lindo cântico de Paulo aos Romanos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que depois lhe seja recompensado? 36. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então você que estará assumindo esta noite coordenação de ministérios, liderança de ministérios, componentes de ministério, auxiliar em ministérios, você que é crente, é obreiro, é líder, sirva ao Senhor. Sim, sirva ao Senhor, mas atribua sempre a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Segundo conselho: sirva ao Senhor, sabendo que toda a capacidade vem dEle. Eu vou repetir isso. E se você crer, você vai glorificar o Senhor. Sirva ao Senhor, sabendo que toda a capacidade vem dEle. Leia comigo Hebreus capítulo 1, versículo 3. Põe na tela aí. O qual, sendo o resplendor da sua glória, está falando de Cristo, e a expressa imagem da sua pessoa. Olha o que ele diz aí, olha o que o autor da carta aos Hebreus diz aí, ó. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga: você está sustentado. Fala, você não falou, velho, você está sustentado. Diga: quando você está quase pensando em parar, quando você está quase pensando em jogar a toalha, quando você está quase pensando em desistir, lembre-se que você está sustentado pelas palavras, pela palavra do poder de Cristo. Orecalabaragacheia. Portanto, querido, todo o esforço que a gente despende
no serviço ao Senhor é dado pelo próprio Senhor. Ah, mas eu estou me esforçando muito, eu estou muito cansado, eu estou gastando muita energia, mas essa energia é o Senhor que te deu. Quem deu energia para você tomar banho, trocar de roupa, vir para cá, quem deu energia para você tocar, para você cantar, para você pular, para você servir, para você ofertar, para você trazer alguém, para você evangelizar, para você dar aula na escola dominical, para você cuidar das crianças, quem te deu essa energia para você trabalhar, para você pegar ônibus, para você pegar metrô, para você ir, para você poder vir, quem te deu essa energia foi o Senhor. Portanto, todo esforço que eu faço para fazer a obra de Deus, toda a força que eu emprego para fazer a obra de Deus, é uma força dada pelo próprio Deus. Tem que estar na nossa alma. Caso contrário, a gente entra naquele pensamento que eu disse aqui na primeira parte dessa mensagem errôneo, de que de alguma maneira nós estamos atendendo às necessidades de Deus. Não, Deus não é servido como se precisasse de alguma coisa. Todo esforço que empreendemos na obra de Deus vem da parte de Deus. Não é nosso. Tem muita gente que gostaria de fazer o que você está fazendo, mas está em cima da cama de um hospital. Tem muita gente que gostaria de estar aqui, mas está em cima da cama de um hospital. E você está aqui, saudável, de pé, bonito, cheiroso. É Deus quem tem te sustentado. Fico pensando naquele Senhor que foi para uma terra longínqua e chamou 3 dos seus servos. A um deu quantos talentos? 5. A outro deu 2. A outro deu 1. Não há nesta passagem, nenhuma indicação que o Senhor queria que aqueles servos multiplicassem os seus talentos. Não. Ele apenas entregou. E aí os servos precisavam ter imaginação do que iriam fazer com aquilo que receberam. O Senhor voltou depois de muito tempo, e ele demorou. E a demora do Senhor foi proposital. A demora do Senhor foi para que os seus servos multiplicassem os talentos que receberam. E quando ele voltou, o que tinha 5, entregou mais 10. O que tinha 2, entregou mais 4. O que tinha 1, que teoricamente tinha a missão mais fácil. Teoricamente, a responsabilidade dele era menor. Teoricamente, ele teria que empreender menos esforço para cumprir a tarefa que recebeu. Mas parece que ele era carioca, brasileiro. Chegou perto do Senhor, meu Senhor, somebody love, sabendo que tu ceifas aonde não semeaste, e colhes aonde não plantaste, para não perder, porque o crente que não faz o que deve fazer, ele tem que contar história. Só que contar história, para mim, cola.
conta a história para mim, cola. Estou cansado. Trabalhei muito essa semana. Recebi visita em casa. Tinha outras prioridades. Tinha que me preparar para uma prova. Desculpa aí. Desculpa igual o nariz, todo mundo tem. Para mim, agora para aquele que tem olhos como chama de fogo, sabendo que tu és homem severo, que ceifas aonde não semeastes e colhe aonde não plantastes, para não perder o único talento que tu me entregaste, eu resolvi enterrá-lo. Não ganhei, mas também não perdi. Toma o que é teu. Ele esperava receber do Senhor as mesmas palavras que os outros dois receberam. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas as palavras que ele recebeu do Senhor foram estas: servo mau e negligente. Se sabes que eu sou severo, e ajunto onde não espalhei, e ceifo onde não plantei, deverias pelo menos ter pego o talento que recebeu e entregado aos banqueiros, para que agora você me entregasse com juros. Mas como você não fez, o Senhor disse para os outros servos: tira, arranca o único talento que ele tem, porque ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas o que me chama a atenção é que o que fez aqueles servos multiplicarem os seus talentos? Por favor, em nome de Jesus, entenda isso essa noite. O que fez aqueles servos multiplicar os seus talentos? Houve esforço deles? Sim. Houve o trabalho deles? Sim. Houve a responsabilidade deles? Sim. Mas, além disso tudo, foi o próprio talento que eles receberam que lhes capacitou a multiplicá-los. O que eu quero dizer com isto? Que Deus nunca vai lhe entregar uma responsabilidade sem que Ele te capacite para exercê-la. Aperte a mão dessa pessoa linda que está do teu lado e diga para ela: junto. Você não falou junto com a responsabilidade que o Senhor está colocando na tua mão, está a capacidade. É o próprio talento que me capacita. É o próprio ministério que me capacita. É a própria chamada que me capacita. Se Deus te escolheu, é porque Ele te capacitou, te dotou de dons, de poder, de graça, para que você possa realizar a sua obra. Então, querido, sirva a Deus, mas sabendo que a capacidade vem do Senhor. Mas eu não posso. Se você não pudesse, Deus não te colocaria. Cara pálida. Olha aí para o teu irmão: se você não pudesse, Deus não te escolheria.
Fala, se Deus te escolheu é porque você pode. Olha para o outro lado, fala, se Deus te escolheu é porque você pode. Para com essa desculpa boba. Se Deus te chamou é porque você pode. Terceiro, sirva ao Senhor com a certeza que o nosso serviço é unicamente pela sua graça. Vou repetir isso. Sirva ao Senhor com a certeza que o nosso serviço é unicamente pela sua graça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não merecemos estar o servindo. Nós não servimos porque merecemos. Nós o servimos unicamente pela sua graça. Leia comigo aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículos 8 ao 10. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Mas pela graça de Deus, irmãos, que o Espírito Santo nos grite essa palavra na nossa alma. Essa alma que às vezes insiste em ficar soberba, orgulhosa, pedante, sabe? A igreja precisa de mim, o bispo precisa do meu trabalho. Se não sou eu, hein? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e a mim. Bendito seja o meu santo e glorioso nome. Olha o que Paulo diz: mas pela graça de Deus. Que essa palavra seja um remédio para essa alma orgulhosa. Eu estou falando a começar de mim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O teu trabalho é pela graça de Deus. O nosso trabalho é pela graça de Deus. Não há mérito nenhum em nós. É pela graça e misericórdia de Deus. Você não merecia estar em pé na porta. Você não merecia estar no estacionamento. Você não merecia estar nesse altar. Você não merecia estar tocando. Você não merecia estar nesse som. Você não merecia estar aqui dentro. Mas a graça de Deus nos alcançou. Orai, Jovlaceia. Uma vez converteu um camarada aqui, vivia nas ruas bêbado, o cachorro urinava na boca dele, drogado, fazia as necessidades na roupa, humilhado, apanhava, aceitou Jesus, batizamos, ensinamos, doutrinamos, cuidamos, passamos shampoozinho, talquinho.
consagramos ao ministério, diácono, presbítero, evangelista, pastor, casou. Depois que estava bonitão, chegou para nós e disse: meu bispo, eu estou saindo porque a nossa visão hoje já não mais comunga mais. Deus me deu uma nova revelação. Deus me deu uma nova visão. Quando chegou, não tinha visão nenhuma. Quando chegou, era cego, cego. Podia cantar a música do Rebanhão. Meu paletó listrado era de uma listra só. Mas agora eu tenho uma outra visão. Eu não vou dizer aos irmãos que essas coisas de alguma maneira não nos atingem. Atinge, somos humanos. Claro que atinge. Porém, o que atinge mais é você ter que chegar à conclusão de que esse indivíduo não entendeu nada o que é evangelho. Porque evangelho não é o eu, é o nós. Não é por mim, é por nós. Não é por mim, é apesar de mim. Apesar de mim, eu estou aqui nesse altar. Apesar de mim, você está sentado aí. Apesar de você, você está sentado aí. Se fosse pelos nossos merecimentos, nós já estaríamos no colo de Satanás no inferno. Mas apesar de nós, o Senhor nos amou e nos escolheu. Aperte a mão de 2 ou 3 pessoas e diga: isso é graça. Eu não entendo como que pode alguém, quando eu quero eu faço, quando eu não quero eu deixo de fazer. Você pode até não estar no momento em que possa fazer aquilo que você vinha fazendo. Ok? Concordo. A situação muda, os tempos mudam, a vida muda. E às vezes você vai para um trabalho que não te dá mais esse tempo, você vai para fazer uma faculdade que não dá mais esse tempo, enfim, as circunstâncias mudam, mas cruzar os braços? E tem gente que tem coragem, ele pode até não falar, mas na mente dele está: eu vou cruzar os braços, eu quero ver o que ele vai fazer. Achando que a obra depende de mim, depende de você. Ei, querido, deixa eu te lembrar de uma coisa: tem gente muito melhor do que eu. Tem gente muito melhor que você. O dia que você não quiser, Deus vai chamar outro e vai colocar no teu lugar. A não ser, vírgula, a não ser, quiçá não seja, que o teu caso não seja o de Jonas. Que Deus lá do céu decidiu: não vou colocar outro no teu lugar, vai ser você querendo ou não. E se você não quiser, eu te jogo no ventre de um peixe. Você vai no submarino, mas que você vai, você vai. Fala aí pro teu irmão: se o teu caso for o de Jonas, você está enrolado.
Você vai conhecer o fundo do mar sem balão de oxigênio. O bispo André está dizendo que foi no submarino essa semana, ficou só alguns minutos. Foi um sufoco terrível. Imagina 3 dias. Então, querido, trabalhe, atenda, obedeça, sirva, cante, toque, pregue, ensine, distribua folheto, evangelize, vá, cuide das crianças, fique na porta, sirva água, faça o que você fizer, mas saiba que tudo é pela graça de Deus. Nunca deixaremos de ser devedores da graça de Deus. Por toda a eternidade. Cada ato de obediência nos torna mais devedores. A gente não obedece para diminuir a dívida. Fala para o teu irmão, a tua obediência não diminui a tua dívida, só aumenta. Por quê? Porque a tua obediência só é possível pela graça. Então Ele nos dá graça para obedecer. Então se Ele me deu graça para obedecer, mais endividado eu fico. Ah, não, vou diminuir minha dívida. Não, você não está diminuindo, você está aumentando. Quanto mais você trabalha para Jesus, mais a tua dívida está aumentando. Porque a força que você trabalha, a inteligência que você trabalha, a capacidade que você tem, não é tua, é Deus que te deu. Vamos terminar. 4. Sirva ao Senhor com um único objetivo: de fazer a sua vontade. Vou repetir isso. Sirva ao Senhor com o único objetivo de fazer a sua vontade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Versículos 5 a 8. Vou começar lendo, depois vou te chamar para ler comigo. E no final você vai dar uma glória que você já deu essa noite. 5. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne. Está falando do servo no sentido horizontal, né? Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você sabia que até trabalhando você tem que trabalhar para o teu patrão, mas sabendo que você está servindo a Deus? Aí não vai nem saber, eu vou chegar atrasado, vou sair mais cedo. Você é crente. Nós temos que dar testemunho. É por isso que na hora que o patrão tem que escolher alguém para mandar embora, tem um ímpio e um crente. Aí o crente é mandado embora. É o diabo que está furioso. É o diabo que está furioso ou você que não era um bom empregado? O crente chega cedo. O crente não fica inventando história. Ô patrão, tem que sair cedo porque eu tenho que fazer a obra de Deus. Faz a obra de Deus depois do teu horário de trabalho. Ah, não, mas eu estou aqui trabalhando e estou pregando. Se você puder pregar, pregue. Se você não puder pregar com a boca, pregue com o exemplo. Mas esse não é o assunto. 7. Servindo, não, 6. Não servindo à vista,
como para agradar os homens. Olha o que ele está dizendo aí, ele está falando para o empregado trabalhando para o seu patrão humano. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo. Está falando do empregado servindo ao homem, como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de 8, 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Agora olha a recompensa, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Versículo 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, como aos homens. Versículo 6, é o que eu quero chamar a atenção. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração o quê? A vontade de Deus. Então, sirva ao Senhor com o único objetivo de fazer a vontade de Deus. Nosso propósito, irmãos, em servir ao Senhor. É claro que nós temos ideias, é claro que nós temos desejos, é claro que nós temos propósitos, é claro que nós temos imaginação. Servir a Deus não significa abstrair a mente, as ideias, o intelecto, não é isso. Mas tudo que eu fizer no meu serviço ao Senhor tem que canalizar para a vontade de Deus. Deus tem um jeito de fazer, tem uma maneira de fazer, tem uma forma de fazer, e Ele quer revelar a mim a sua forma e o seu jeito de fazer. E a minha obrigação é entender qual é a vontade de Deus para o trabalho que está sobre a minha responsabilidade. Diga comigo, fazer a obra de Deus. Diga de novo, por gentileza. Fazer a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus. Finalmente, sirva ao Senhor, servindo as pessoas. Você pode repetir comigo? Sirva ao Senhor, servindo as pessoas. Ouça-me essa noite. Não há serviço a Deus que não envolva pessoas. Não existe evangelho solitário. Não existe evangelho carreira solo. Evangelho é uns aos outros. O meu serviço precisa abençoar a vida de alguém. O meu trabalho precisa abençoar a vida. O que eu estou fazendo aqui essa noite? Eu estou servindo a igreja do Senhor. O que os irmãos estão fazendo à porta do templo? Estão servindo a igreja do Senhor. O que o irmão fez aqui quando colocou essa água? Está servindo a igreja do Senhor. O que o irmão fez quando limpou a igreja? Está servindo a igreja do Senhor. Não há serviço que não envolva pessoas. O líder serve a pessoas, o ministro serve a pessoas, o obreiro serve a pessoas. Evangelho tem a ver com pessoas. Mateus capítulo 25, para nós terminarmos. Me ajuda aí no teclado. Mateus capítulo 25, versículos 34 ao 40. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Olha a resposta de Jesus. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você está servindo ao Senhor através de pessoas. Então saiba que quando a gente abençoa pessoas, nós estamos servindo ao Senhor. Por isso que a gente tem que fazer o melhor. Dê a melhor aula de escola dominical, se prepare da melhor maneira. Você vai para o MEB Kids, se prepare da melhor maneira. Está servindo ao Senhor, está servindo pessoas, mas servindo ao Senhor. Você vai tocar, se prepare, estude, ensaie. Você vai pregar, estude, leia, ore. Você está na porta para receber as pessoas, seja o melhor. Oh, meu irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, que bom que você veio, que o Senhor te abençoe, seja bem-vindo. Eu vou te arrumar um melhor lugar para você sentar. Não é? Tem um lugar do teu lado, o lugar está vazio. Ô, meu irmão, por favor, vem cá, senta aqui. Não é? A pessoa chegou, já tirou meu conforto. Você é da igreja, o estacionamento está lotado, nós não temos nem estacionamento, a rua está lotada. Chegou um visitante, tira o teu carro para ele colocar. Não é, não, essa vaga é minha, é minha. Faça o melhor. Está no som, faça o melhor. O melhor. Está na cantina, faça o melhor bolinho, frite o melhor pastel. Porque você não está fazendo para homem, você está fazendo para o Senhor. Vamos ficar de pé. Você quer repetir esses princípios comigo? Os últimos aqui. Como devemos servir ao Senhor? Diga comigo essa noite: sirva ao Senhor para a glória dele. Sirva ao Senhor sabendo que toda capacidade vem dele. Sirva ao Senhor com a certeza que é unicamente pela sua graça. Sirva ao Senhor com o único objetivo de fazer a sua vontade. Sirva ao Senhor servindo as pessoas. Olha para alguém e diga: eu quero te servir. Fala para ele: eu vou te servir agora.
Você vai pegar a mão dele, você vai orar pela vida dele agora. Você vai pedir a Deus que dê a esse irmão graça, que dê a esse irmão capacitação, para que ele possa nesse ano de 2000, levanta a sua mão direita, antes disso, levanta a tua mão direita comigo e diga: em 2024, eu vou servir ao Senhor. Olha para o teu irmão e diga: arruma alguma coisa para fazer. Fala para ele: há alguma coisa para você fazer. Diga para ele: há algum lugar que é específico para você, que Deus vai te usar nesse ano de 2024. Há um lugar específico para você no reino de Deus. Pastor, que área é? Eu não sei, Deus vai te mostrar. Mas como é que eu posso descobrir? Como é que eu posso descobrir? Vou te dar uma dica. Como é que eu posso descobrir? Sabe como? Fazendo alguma coisa. Vai lá no Meb Kids. Ô pastora Josi, eu vou ficar um dia no mês com as crianças. Ah, mas pastor, não sei se você vai me chamar. Faz alguma coisa. Procure a pastora Carla. Procure o bispo André. Faça alguma coisa. É no caminhar que Deus vai te mostrando a tua vontade. Deus nunca nos colocará em grandes batalhas sem nos treinar primeiro nas pequenas. Davi só pôde enfrentar Golias porque antes enfrentou ursos e leões. Enfrente ursos e leões e Deus vai te usar para matar Golias. Faz alguma coisa? Vamos orar? Sirva o teu irmão aí agora. Sirva ele, você vai servir ele orando.